A audiência pública para discutir o uso de defensivos agrícolas na produção de alimentos lotou o plenário da Câmara de Ponta Grossa em agosto. Convocada pelo vereador Vinícius Camargo, PMB, a audiência reuniu várias lideranças do setor e buscou esclarecer dados sobre a aplicação de defensivos na produção de alimentos. Julian, qual a preocupação da Associação dos Engenheiros Agrônomos em oferecer alimentos seguros para toda a comunidade? Bom, Toninho, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, a segurança alimentar, ela é pautada em boas práticas agrícolas. Independente da forma de cultivo, seja ela a forma de cultivo convencional ou orgânica, ela precisa estar orientada por um profissional habilitado, porque ambos os sistemas têm suas peculiaridades. E quem vai decidir o momento de aplicação, ou seja, de um defensivo agrícola, de um insumo, ou mesmo a ausência dele, o controle de pragas via um MIP, um manejo integrado ou até de doenças, o profissional mais indicado é o engenheiro agrônomo, como é o médico para a população humana. Em relação a esses mitos na região dos Campos Gerais e em todo o Brasil, que fala que se utiliza demais defensivos agrícolas na produção de plantios, tanto de grãos ou e demais alimentos da população, falam que se usa uma carga muito forte de defensivo ou popularmente chamado de agrotóxicos. Você pode explicar um pouco sobre isso? Como que é feita essas recomendações? A gente pegar um dado bruto, Toninho, você pegar aquele dado, você não consegue expressar a realidade do campo. Nós nem trabalhamos mais com esses dados. Seja 1, seja 2 ou seja 5, a gente trabalha com segurança alimentar. Então a população ela recebe a informação de uma maneira errônea, porque a gente tem que dividir isso pela área produzida e não pela população. Então tem as áreas dos Campos Gerais que realmente utilizam os defensivos agrícolas, mas nós somos, dentre o Estado e o Brasil, somos os que menos utilizam por área em relação ao mundo. Inclusive dados da FAO mostram isso, Inclusive por tonelada de grão produzido, o Brasil é o que menos investe em defensivos agrícolas por tonelada de grão produzido. Então a gente se sente inteiramente confortável que aqui nos Campos Gerais e aonde tem engenheiro agrônomo com recomendação correta, a população pode estar tranquila que não está ingerindo nenhum tipo de agrotóxico, mesmo porque os produtos se degradam, que nem o humano toma um remédio e é excretado, as plantas também têm o processo delas de metabolização. Grande parte dos produtos são herbicidas. Os herbicidas são usados antes do plantio, e tem degradação do solo, da argila e por micro-organismos. Então, realmente, aonde tem um engenheiro agrônomo conduzindo a lavoura, a população pode estar ciente que tem segurança alimentar. André, você pode falar para nós um pouco sobre esse mito que as pessoas falam que há usado muito defensivo na produção agrícola nos Campos Gerais e em todo o Brasil? Então, nessa audiência pública a gente vai debater exatamente isso. Essas premissas, essas fake news que são colocadas no mercado em relação à agronomia, em relação ao que é verdade e o que não é verdade em relação a esses defensivos agrícolas. Principalmente nessa audiência pública a gente vai colocar em prática exatamente que o defensivo agrícola, sabendo usado de forma correta, coerente, sabendo o diagnóstico exatamente da sua lavoura, você consegue usar de forma sustentável. Então, essa audiência pública a gente vai debater exatamente isso, o que é verdade e o que é falso em relação aos defensivos agrícolas. Porque o importante, voltado para a classe agronômica, que a gente da audiência pública vai estar presentes alunos, professores, cooperativas, revendas, enfim, e a gente vai mostrar exatamente de que fato que o uso do agrotóxico ele é correto desde que o profissional esteja habilitado, saiba colocar em prática exatamente do que ele aprendeu, sabendo levantar exatamente o diagnóstico da sua lavoura, de que ele use de forma coerente, de forma que ele não está colocando nada além a mais da planta, sabendo exatamente o que a planta necessita, seja para controle de pragas, doenças, enfim. Essa audiência pública a gente vai debater exatamente isso, o que de fato é verdade para que o produtor agrícola, o engenheiro agrônomo, os profissionais tenham como conhecimento. Você pode citar alguns exemplos e alguns mitos que rodam aí pela internet, rodam em outdoor, enfim? Um dos mitos que podemos colocar é exatamente com o presidente abriu a porta de novos defensivos agrícolas, Mas na verdade esses defensivos agrícolas não são novos, são genéricos. Então já existe no mercado, mas com outro nome. Então na verdade o presidente da República, quando ele abriu essa porta para o surgimento de novos defensivos agrícolas, na verdade ele tá abrindo o mercado para tentar baratear os defensivos agrícolas, tirando de algumas marcas que tinham patentes de princípios ativos, onde esses princípios ativos foram quebrados, onde existem no mercado
lançando novos materiais, novos produtos que vai estar com maior acessibilidade para os engenheiros agrônomos, né? Desses 51 produtos que vieram, 7 são moléculas novas, o restante já é nome genérico, já existe no mercado. Fábio, qual vai ser a sua fala aqui em relação à audiência pública falando sobre defensivos agrícolas? Essa audiência ela foi iniciada pensando em rebater determinados outdoors que foram colocados aí na cidade, mostrando que cada cidadão de Ponta Grossa consome 11 litros de agrotóxicos por ano. Essa informação é inverídica e já perdura por outras vezes. Então a gente decidiu por bem trazer aqui na Câmara dos Vereadores, fazer essa audiência pública para explicar tecnicamente como que é todo esse sistema de agrotóxicos no Brasil. A lei de agrotóxicos ela já começa errada no que tange a determinação, que nós chamamos de defensivos agrícolas. Porém, como a lei determina agrotóxico, então é assim que a gente se refere. Nós nos preocupamos muito com essa divulgação errônea, porque essa divulgação errônea traz prejuízos econômicos incalculáveis aqui para a região. Porque os mercados externos olham para essas situações, normalmente provocadas por discursos leigos, e acham que o Brasil não faz seu dever de casa de acordo. E não é por aí. Nós fazemos muito bem, nós somos exemplos para o mundo em descarte de embalagens de agrotóxico, em uso de agrotóxicos, exportamos para os mercados mais exigentes do mundo, temos pleno controle dos produtos que usamos, controlamos os resíduos nos alimentos, que nunca são maiores que os definidos por lei. Então nós temos um trabalho árduo da pesquisa agrícola do Brasil, bem como de todos os profissionais envolvidos, sejam eles produtores rurais, engenheiros agrônomos que recomendam, as revendas de defensivos que comercializam, o pessoal da associação, da Socampus, que recolhe as embalagens. Então tem muita gente, professores da universidade, fundações envolvidas na pesquisa para produzir um alimento seguro em quantidade necessária para alimentar a nossa população e atingirmos mercados com o nosso excedente. Então é nesse sentido, posicionar a população do que realmente ocorre com isso e não ceder, vamos dizer, a ataques sensacionalistas que nada agregam para o sistema agrícola da nossa região.